Senhor, nós te adoramos essa manhã. Senhor, nós te adoramos essa manhã, Senhor. Senhor, nós reconhecemos a tua presença neste lugar. Senhor, ajuda-nos a cooperar, Senhor. Nós não queremos atrapalhar o teu mover, meu Deus. Oh, Jesus, vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua igreja. Eu quero te pedir que você estenda as mãos para os quatro cantos aqui. Eu sinto que nós orarmos. Levanta um clamor pelo Brasil agora. Levanta um clamor pelas igrejas do Brasil. Nós oramos, Senhor, nós enviamos, Senhor, Pai, que esse Espírito possa encher as igrejas do Brasil, meu Deus. Oh, meu Deus, que, Senhor, seja como um fogo, Senhor, que se espalhe em toda a nossa nação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer, Senhor, o Kairos, o tempo de Deus, o tempo da tua visitação, Senhor. Aleluia, recebe a honra, recebe agora nessa manhã. Dê um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã. Aleluia, aleluia. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus está neste lugar. Que presença maravilhosa do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Davi de Souza, sou pastor da Igreja Nova Aliança em Londrina. Se puder baixar um pouquinho aqui, está dando um pouquinho de microfonia, tá bom, querido, por favor. E é uma honra estar com vocês aqui, num momento tão especial como esse, para a nossa nação, amém? Diga assim para quem está do seu lado: você faz parte desse mover, você precisa cooperar com esse mover. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Como nós podemos cooperar com o mover de Deus, como nós podemos somar, como nós podemos fazer a nossa parte para que esse mover de Deus possa tocar as nossas igrejas e a nossa nação. Nós não podemos, meus queridos, fabricar o mover de Deus, mas nós podemos cooperar para que ele aconteça. Assim como nós não podemos fabricar as ondas do mar, nem o vento, mas nós podemos tomar, nós podemos ser levados pelas ondas e pelo vento. Eu e você, quantos de vocês desejam ser levados pelo vento do Espírito, amém? E pelas ondas do Espírito do Senhor, nós podemos cooperar. Eu quero ler com você o texto de Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A Bíblia diz que Jesus, após a sua ressurreição, passou 50 dias ali, aliás 40 dias com os seus discípulos, compartilhando princípios relacionados ao reino de Deus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele encontrou-se com 500 pessoas, pelo menos 500 discípulos, compartilhando sobre esses princípios, né, e dando os seus últimos conselhos. Imagine eu e você estarmos numa reunião como essa, não é? Onde Jesus compartilhou os segredos do seu coração, os seus últimos conselhos. E então ele pede para que os seus discípulos permaneçam ali em Jerusalém. E nós lemos em Atos 2, 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, diga assim comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu não vou falar aqui sobre a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu sei que nós temos aí experiências e talvez convicções diferentes de como isso pode acontecer no coração de cada um. Mas o que eu quero falar sobre os bastidores, o que é que envolveu esse grande mover de Deus, foi uma linha demarcatória. Todos nós concordamos que a partir desse evento, desse dia, todas as coisas mudaram. Nós encontramos antes deste momento homens medrosos, egoístas, não é? E esse evento foi como que um divisor de água no coração destes homens e mulheres que estavam ali reunidos. E eu e você somos fruto dessa reunião, dessa primeira reunião que aconteceu ali em Pentecostes. 5 atitudes que eu encontro aqui nos bastidores, que cooperaram para que esse mover de Deus pudesse acontecer. Número 1, diga assim comigo, uma grande expectativa. Diga bem forte, diga assim, uma grande expectativa. Diz lá em Atos 1, versículos 4 e 8, que Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, mas recebereis o que, irmãos?
poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse: eu quero que vocês esperem em Jerusalém, porque algo poderoso vai acontecer. A promessa virá sobre vocês. Eles não tinham a menor ideia do que seria isso, não é? Nós sabemos hoje, porque nós estamos falando de um evento que já aconteceu, mas eles não tinham a menor ideia do que significava isso. Mas eles entenderam que esperar em Deus não significava cruzar os braços, não significava ter uma atitude passiva. Queridos, esperar o mover de Deus, esperar o que Deus vai fazer, não tem nada a ver com passividade, tem a ver com uma atitude da igreja. Quem pode dizer amém? Tem a ver com gerar o mover de Deus, tem a ver com uma atitude proativa com aquilo que Deus deseja fazer. O apóstolo Pedro nos diz na sua segunda carta que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia do nosso Deus. Jesus conseguiu colocar no coração deles uma grande expectativa. Eles provariam, eles experimentariam um tipo de poder que eles haviam visto apenas ali em Jesus, naqueles sinais e maravilhas, mas eles não tinham a menor ideia de como isso aconteceria dentro do coração deles. No entanto, eles passaram a esperar, eles geraram no seu coração uma grande expectativa. Provérbios 23:18 diz: porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Eu quero pedir para você dizer para alguém aqui pertinho de você: a tua esperança, meu irmão, não será frustrada em nome de Jesus. A tua esperança não será frustrada. Na Bíblia, queridos, esperança ou expectativa tem a ver com fé. A fé gera visão. Visão nos faz olhar para o futuro com esperança. E é assim que nós olhamos o futuro da igreja. Nós, às vezes, ouvimos coisas tão negativas sobre a igreja, mas o nosso futuro é um futuro glorioso. Quem pode dizer amém? O nosso futuro é um futuro maravilhoso. Jesus vai se encontrar com uma igreja maravilhosa, que estará preparada para a sua segunda vinda. Eles acreditaram, e isso levou esses discípulos à sua segunda atitude. Eles foram para aquele quarto superior, foram para orar. A segunda atitude que preparou aquele ambiente, aquela atmosfera, para que o Espírito Santo pudesse vir, foi a oração. Atos capítulo 1, a partir do versículo 12, diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, e todos estes perseveravam unânimes em oração, fazendo o que nós estamos fazendo aqui nesse dia, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, eles não sabiam o que iria acontecer, mas os discípulos fizeram o que nós precisamos fazer quando nós não sabemos o que vai acontecer. Nós precisamos orar, nós precisamos nos colocar neste lugar de intercessão, nós precisamos, queridos, clamar. A Bíblia diz que foram 7 dias de clamores, de súplicas, não apenas esperando, mas gerando, alimentando a sua fé e gerando aquele mover, gerando o que havia de acontecer. Então todo aquele medo, não é, que havia tomado conta dos seus corações, de uma perseguição eventual que viesse, foi tomado, foi substituído por uma grande expectativa, não é? Eles estavam agora orando, intercedendo. E meus queridos, eu creio que o que está acontecendo aqui, não é? Esses movimentos de oração, de intercessão, de adoração, que estão acontecendo ao redor de todo mundo, Deus está despertando a sua igreja para o grande derramado do Espírito Santo que vai haver nos últimos dias. Nós estamos aqui nessa manhã, nesse dia, por uma convocação da parte do Senhor. Queridos, não existe avivamento sem oração. Quem pode dizer amém? Avivamento que perdura não existe sem oração. Eu me lembro de perguntar para os meus pais, quando eu era ainda um adolescente, não é? Pré-adolescente, cresci na igreja, e eu me lembro de perguntar para os meus pais: por que a gente tem que orar, não é? Se Deus já sabe o que Ele vai fazer, já tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, por que Deus não realiza a sua vontade? Por que a igreja, por que nós temos que orar? E eu me lembro dos meus pais me explicando, não é? Sobre a necessidade de nós nos colocarmos neste lugar. Mas um dia eu entendi aquilo que eu chamo do princípio de legalidade. Diga assim comigo: o princípio de legalidade. Diga assim: o princípio de legalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado no deserto, o que Satanás disse para ele? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar todos esses reinos, todo o poder que foi me entregue, eu vou entregar nas suas mãos. Quem é que entregou esse poder nas mãos de Satanás?
não foi Deus, porque Deus nunca perdeu a sua autoridade. Adão e Eva haviam entregue nas mãos de Satanás o poder e a autoridade que Deus havia colocado nas suas mãos. No entanto, Jesus, quando veio, Ele veio como homem. A Bíblia diz que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. E como homem, Ele morreu na cruz do Calvário. E como homem, Ele desceu lá no inferno. Quem pode dizer amém? E arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. E Efésios capítulo 1 diz que Ele pegou esse poder, essa autoridade, e entregou nas mãos da igreja. E é por isso que a nossa oração, meus queridos, ela é importante. Quando Deus olha para nós, Ele decide fazer parceria com a sua igreja. Ele poderia realizar a sua obra, mas Ele decide fazer parceria com a sua igreja. Por isso a nossa intercessão, a nossa oração é importante diante do Senhor, por causa do princípio de legalidade. Deus não escolheu os anjos para agir na terra. Deus poderia ter usado os seus anjos ou qualquer outra, simplesmente fazer a sua obra, mas Ele decidiu usar a sua igreja e entregou um poder nas suas mãos, o poder da oração. E nós estamos aqui como igreja para ocupar esse lugar, para orar, para interceder e para clamar o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? O terceiro princípio que nós encontramos, diga assim comigo, uma grande expectativa. Oração. Uma terceira prática que eles fizeram aqui, uma terceira atitude, nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Diz lá que de repente algo extraordinário aconteceu. Que eu quero sugerir a vocês, a terceira atitude daqueles discípulos é que eles compreenderam o tempo de Deus. Não foi nem um dia antes, nem um dia depois do dia de Pentecostes, 50 dias após a celebração da Páscoa, exatamente 50 dias após o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, era o dia de Pentecostes. Foi nesse dia que o Espírito Santo desceu. Isso fala para mim de que Deus tem um tempo para todas as coisas, e que eu e você como igreja precisamos discernir o tempo e as estações de Deus. Tem duas palavras, você conhece na Bíblia, que são traduzidas como tempo. A palavra cronos, que define o tempo mensurável, não é, em minutos, segundos, dias e etc, não é? E o tempo que é conhecido como kairos, não é? A palavra grega kairos, que indica os períodos ou as estações em que Deus abre uma janela de oportunidades sobre a sua igreja. Queridos, eu creio que nós estamos vivendo o kairos de Deus sobre a igreja do Senhor no Brasil. Os olhos de todas as nações estão voltadas para o Brasil, e cabe a nós, cabe a mim e a você discernir quando Deus deseja realizar alguma coisa. Quando o kairos de Deus chega, de repente as portas começam a se abrir. Quem pode dizer amém? Quando o kairos de Deus chega, de repente Deus começa a reunir pessoas com dons e talentos diferentes, como está acontecendo aqui, para que algo extraordinário aconteça. Nós estamos vivendo o kairos de Deus. Que Deus nos dê o discernimento dele, para que nós possamos entender. Queridos, quantas pessoas perderam, quantas pessoas simplesmente não experimentaram o milagre, não perceberam que Jesus estava ali. A Bíblia diz que em alguns lugares absolutamente nenhuma pessoa foi curada, porque as pessoas não discerniram quem era Jesus, não discerniram que o kairos de Deus havia chegado. Não será assim comigo e com você. Que Deus traga discernimento sobre a igreja. Levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor, derrama sobre a minha vida discernimento espiritual, para que eu possa entender o tempo de Deus e as estações de Deus. Um quarto elemento, uma quarta atitude que nós encontramos, já foi falado aqui, a unidade. A unidade, eu escrevi uma frase aqui: Deus não está preso a lugares, não é? Eu não acredito que o avivamento está vinculado a um lugar específico, não é? Tem que acontecer lá na cidade tal. Se você quiser experimentar o avivamento, você tem que ir lá para a cidade. Não, eu creio que o avivamento não está preso, a presença de Deus não está presa a lugares, mas Deus age onde os seus filhos se reúnem com um propósito definido. Então nós estamos aqui hoje reunidos com um propósito. Diz lá em Atos capítulo 1, versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos 4:32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Todos eles estavam ali juntos, num só lugar, um só propósito, uma só linguagem. Meus queridos, eu acredito de todo o meu coração que o tempo daqueles líderes protagonistas já passou. Agora chegou o tempo da igreja.
não é? Aqueles grandes líderes que apareciam, os grandes profetas solitários, que andavam e diziam, não é? E o mover de Deus aparentemente dependia da revelação de um homem, de uma mulher. Não, hoje nós estamos no tempo da igreja. Deus vai agir através da igreja. Deus vai agir através da unidade da igreja. Quem pode dizer amém? Hoje é o tempo da igreja do Senhor Jesus. E eu quero finalizar com o último princípio que nós encontramos. Diga assim comigo: uma grande expectativa. A oração, o tempo de Deus, a unidade. Eu quero finalizar com essa expressão que nós encontramos aqui em Atos capítulo 2, versículo 2, diz que de repente veio do céu. E o último princípio que eu quero trazer aqui para vocês é que aqueles discípulos, eles reconheceram, eles entenderam o quanto eles dependiam da graça de Deus, a dependência da graça de Deus. Meus irmãos, o mover de Deus não vai acontecer a partir de um homem, de um seminário, não é? De alguma coisa que é fabricada. O mover de Deus vai acontecer a partir do próprio Deus. O mover não pode ser fabricado, não é? Nós encontramos duas situações em que o nosso coração ele é testado. Quando nós enfrentamos tempos de escassez e quando nós experimentamos tempo em que o favor de Deus vem sobre nós, a abundância vem sobre nós. E é nesse momento que nós precisamos reconhecer que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos naquele lugar. Eu tenho tido uma experiência que todos os pastores que pregam sabem o que eu vou dizer. Você termina de pregar e tem aqueles irmãozinhos queridos que vêm ali conversar com você: pastor, como eu fui abençoado por essa palavra, como Deus tocou o meu coração. E a gente tem que agradecer, não é? Ser sincero e ser grato àquele elogio, mas tem que ter uma chave aqui dentro do nosso coração que diz: Senhor, eu sei que se não fosse a tua graça, nada disso teria acontecido. E aí você precisamos ter alguma coisa aqui dentro, meu irmão, minha irmã, que diz: Senhor, eu sei que se não for a tua graça, nada vai acontecer. E quando eu e você experimentarmos, quem crê que você vai experimentar abundância, diga amém. Quem crê que você vai experimentar o mover de Deus da tua casa, da tua igreja, levanta a sua mão e diga: eu creio em nome de Jesus. Quando isso acontecer, que haja essa atitude em mim e você que diz: eu creio que o teu mover veio, mas eu sei, Senhor, que veio do céu. O teu mover veio do céu. A graça vem de Deus, a provisão vem de Deus. 5 posturas que cooperam para que o mover de Deus aconteça. Quero que você repita bem forte comigo. Diga assim: uma grande expectativa. Diga bem forte: uma grande expectativa. A oração, o tempo de Deus, a unidade e a dependência da graça de Deus. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé nessa manhã. Nós vamos ter um tempo de oração.